E aí, meu povo? Hoje a intenção desse vídeo é ser um vídeo mais intimista, assim, uma conversa com vocês, um momento em que eu me maquio pra sair e bater um papo, assim. Então, dito isso, eu vou começar a me arrumar aqui, preparar minha pele e tudo mais. Eu tô indo sair com uma amiga minha pra beber um pouco, conversar, sabe? Coisa básica, coisa boa, assim. Mas o que eu tava pra dizer pra vocês, gente, essa semana vocês devem ter percebido que o cronograma do canal tá meio bagunçado, né? Às vezes eu posto na terça, às vezes no sábado. Essa semana eu não postei nem na terça nem no sábado. Fica uma confusão, assim. Mas o que eu tenho pra atualizar vocês é que, gente, tá muito difícil eu arrumar as coisas aqui. Realmente tá muito complicado. Me perdoem quando eu estiver olhando pra tela e não pra câmera, porque eu tô usando a tela de espelho. Acho que dá pra eu fazer isso por enquanto. Enfim, anda meio complicado, porque como alguns de vocês aqui sabem, né? Eu tô com a casa em reforma, e enquanto ela tá em reforma, enquanto ela tá nesse jeito que ela tá, eu não tenho muito bem onde gravar, na verdade. Porque é ou no quarto e não tem um cenário bacana, ou na sala, barra cozinha, só que ali também é muito escuro, sabe? Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo pegando aqui o quarto da minha mãe emprestado, tô aqui no quarto da minha mãe, e gravando aqui. E qual é a questão de gravar aqui? Não, mas não tem o quarto da tua mãe? Tenho. A questão é que, como não é uma coisa minha, não sou eu quem tem o controle sobre, né? Às vezes eu preciso gravar e minha mãe, por exemplo, tá dormindo, às vezes ela tá ocupada. Hoje mesmo eu falei que eu ia gravar à tarde, agora é de tardezinha, assim, e acabei não percebendo, peguei no sono, e aí eu perdi o horário. Ela tinha ficado na sala pra eu usar o quarto dela. Perdi o horário, né? Agora que eu acordei, ela já tava acordada, deu uma saidinha, mas pelo jeito, assim que ela voltar, ela já quer usar o quarto, né? Então eu não tenho muito controle sobre isso. E aí tá sendo complicado. Gente, coisa linda essa base, né? Aqui. A diferença. Mas enfim, seguindo a conversa. Outra questão. Tô devendo um tour pra vocês atualizado de como tá a minha casa. Na verdade, a reforma a gente não começou ainda, tá? Então eu vou fazer um tour, assim, desse improviso, assim, que a gente tá. Só que é aquela coisa, pra quem começa a morar sozinho, sabe que os primeiros meses, até a gente ajeitar tudo, até a gente ajeitar malas, objetos, coisas, até ter um lugar certinho pra tudo, sabe? Mesmo que já seja num lugar pronto, é complicado. Porque demora pra casa ficar mais ou menos ajeitada do jeito que a gente espera. Não só em questão de reforma, mas em questão de organização demora também. Tem móveis ainda que precisam ser montados, tem coisas assim. Mas assim que tiver um pouco melhor, digamos, um pouco mais viável de ajeitar e mostrar pra vocês, podem ter certeza que eu venho trazer o vídeo atualizado do tour. Gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês é em relação a esse vídeo, inclusive, no canal. Pode parecer que um arrume-se comigo, conversando, é porque eu não deixei nada preparado, não tenho nada pronto. Na verdade, eu até tenho. Eu tenho um vídeo ainda que tá pra editar, que eu gravei essa semana. Só que sabe o que eu quero fazer? Eu quero mudar um pouquinho a estrutura aqui do canal. Óbvio que eu gosto de trazer conteúdos que vocês pesquisam, conteúdos que são realmente de dúvidas, assim, sabe? Por exemplo, em relação ao meu celular, em relação a morar sozinha, que eu sei que uma galera tem muita dúvida e vem me procurar por causa disso, ou sugere meus vídeos e resolve assistir, né? Virar inscrito aqui do canal por conta desse tipo de conteúdo. Só que tem aquela questão, sabe? Eu vou falar assim como que é o feeling pra vocês. Sabe aquela sensação de que eu tô só trazendo conteúdo sobre as coisas, mas eu trago pouco conteúdo sobre mim, digamos assim. Quem sou eu, quem é a Kintian por trás dos vídeos, por trás do celular da Shopee, por trás da experiência de morar sozinha, sabe? Eu acho que tá faltando um pouco disso no canal. Pode ser impressão minha, não sei, vocês podem me dar uma sugestão aqui, podem me dizer se vocês sentem a mesma coisa. Então agora eu vou trabalhar pra, além de trazer conteúdos que interessem no sentido de dúvidas, que também interessem no sentido de realmente me acompanhar, sabe? De
conhecer um pouco de mim, conhecer um pouco do que eu faço, do que eu sou. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Seguindo nessa onda, então, de falar um pouco sobre mim, eu queria comentar essa relação do canal, apesar de eu estar tendo mais dificuldade, sabe, de postar como eu andava postando, agora que eu comecei a crescer um pouquinho aqui. Eu não tô querendo desistir pra isso, sabe, ou dar um tempo e esperar as coisas se ajeitarem pra isso. Eu quero, mesmo que seja aos trancos e barrancos, que eu continue fazendo meu conteúdo aqui, nem que seja devagarzinho, sabe? Porque eu tava vendo esses dias, vai fazer 2 anos que eu tenho canal. Acho que eu não vou lembrar o dia pra falar pra vocês, mas eu comecei em junho, se eu não me engano, de 2020. Foi numa época, assim, que me deu coragem. Eu sempre gostei. Eu acho que até comentei isso no meu primeiro vídeo. Eu sempre gostei dessa coisa de vídeos, de internet, sabe? Desde criança, na verdade, antes de eu começar a assistir YouTube, essas coisas que eu nem sabia o que era, nem sei se existia ainda, eu curtia muito essa questão de vida artística, sabe? Eu sempre gostei muito de desfilar, de tirar fotos, de coisa assim. E aí, no momento que eu comecei a ter internet, que eu comecei a me deparar com esse mundo da internet, gente, eu me deslumbrei, né? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Só que eu não sei. Eu não ia atrás disso, eu realmente não sei explicar, realmente não. Eu acho que eu tinha uma crença na minha cabeça, uma crença, vou falar igual coach, né? Uma crença um pouco limitante, assim, de que, como eu tinha notas boas na escola, eu achava que eu me limitava a isso, sabe? Que eu me limitava a estudar e ter minha vida através de notas, provas e coisas assim. E se fosse, não tem nada de errado nisso, realmente. Só que eu meio que acabei silenciando esse meu lado um pouco mais da comunicação, sabe? Só que assim, uma hora bate, né? Tu esconde uma coisa dentro de ti, uma hora ela vem e aparece, não adianta. 2020 lá, auge da pandemia, eu sozinha no meu outro apartamento, o que veio bater? Óbvio, né? Óbvio que era isso. E comecei também a ter uma insatisfação, assim, com a faculdade. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ter aulas, sempre gostava de estar nesse meio. Só que desde então, desde o início da minha faculdade, digamos assim, eu tenho grandes insatisfações com isso. Eu acho que esse meu lado já tava começando a gritar e eu não tinha percebido ainda, sabe? Eu acho muito importante a gente ter estudo, acho muito importante a gente estudar, ainda mais quando tu tem poucas condições, sabe? Como eu, sou de uma família pobre, sou desse meio, entendesse? Então realmente é um marco. Quem é de família pobre vai entender o que eu tô falando, vai entender qual é o peso e qual é o significado de tu entrar numa faculdade, por exemplo. Mas eu não consigo esconder desde então que eu não consigo me acertar. O problema não é faculdade, o problema não é colega, o problema não é curso, eu já mudei 50 vezes. O problema é que, assim, alguma coisa dentro de mim sabe que é outra coisa. O eu lá de dentro quer levar minha vida pra um lado um pouco mais autônomo, sabe? Eu quero aprender, eu continuo estudando sempre. Eu acho muito importante, eu não larguei minha faculdade por causa disso, eu continuo estudando. Mas às vezes eu percebo que eu não consigo me enquadrar nesse padrãozinho, assim, da faculdade, sabe? Nesse quadradinho que é a forma que tu aprende lá, a forma que tu tem que estudar lá, a forma que tu demonstra que tu aprendeu lá. Eu tô tendo muita dificuldade de conseguir me encaixar nisso, então cada hora que eu faço uma atividade pra faculdade, que eu faço alguma coisa pra faculdade, demanda muito esforço meu e muita energia minha. Ao mesmo tempo que cada hora que eu faço um vídeo aqui, ou que eu penso em algum negócio, por exemplo, em alguma coisa pra eu empreender, eu fico empolgada, sabe? É meio que o contrário, assim. Mas, enfim, são questões ainda na minha cabeça, são questões que eu ainda preciso lidar e aprender. Entender também, né? Mas queria compartilhar com vocês. Enfim, seguindo então, que eu já fiz uma baita interrupção aqui e não falei de 2020. 2020 eu já venho aqui, venho ali em relação a curso, tendo essa insatisfação no modo de vida que eu tava querendo levar pra mim, que fosse só avaliado através de faculdades, cursos, enfim. Não tava me agradando disso. Então foi o momento que eu resolvi arriscar.
E aí eu só vim mesmo, comecei a gravar aqui. Se vocês verem meu primeiro vídeo, eu já tava super tímida, eu falava bem baixinho. Eu tinha outra postura, assim, em relação, sabe, a vídeos e coisa. Eu acho que todo mundo tem um início, né? E além de ser início, eu consigo perceber o quanto gravar vídeos realmente tem me ajudado na minha vida, sabe? Na minha dificuldade de me comunicar, às vezes, de me expressar. Isso tem sido muito, muito legal, muito importante. Enfim, a gente já nota a diferença. Só que o que aconteceu nesse trajeto? Em 2021, eu segui gravando, né? Só que eu tive um bloqueio criativo, eu tive um bloqueio de tudo, digamos assim. Eu tive uma fase em 2020 que foi bem complicada. Eu não tinha vontade, pra vocês terem noção, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de fazer nada. A única coisa que me deixava assim um pouquinho mais contente era sair, levantar pra ir trabalhar, porque lá no trabalho eu tinha companhias muito boas que me deixavam alegre, assim, por um instante, sabe? Mas às vezes lá mesmo eu deixava a peteca cair e aí já percebiam que eu não tava muito legal. Só que às vezes pensava que era coisa do dia, sabe? Mas na verdade era uma coisa que eu tava arrastando já. Eu já tinha deixado esse meu lado aflorar, já tinha começado a gravar, só que infelizmente essa minha questão, sabe, de não conseguir realmente, de não ter vontade de fazer nada, me limitou, sabe? Então eu acabei desistindo do canal por um tempo. Se eu não me engano, eu fiquei quase o ano inteiro sem gravar. Eu devo ter gravado, sei lá, início, assim, de 2021, e depois eu voltei lá no fim do ano, que foi agora que eu comecei realmente a movimentar de verdade o canal. E eu fico pensando, sabe? Óbvio que eu não podia controlar o que eu tava passando, o que eu tava sentindo, mas eu falei pra mim mesma que, apesar da dificuldade agora esse ano, apesar de eu não ter muito bem um cenário ainda, um lugar ainda pra gravar como eu estava gravando, naquela mesma intensidade, naquela mesma qualidade, eu pensei que eu não vou deixar isso me limitar, sabe? Quando era uma questão psicológica, eu não tinha o que controlar, eu não tinha como fazer, eu tava me respeitando e respeitando a minha pausa. Mas agora não é isso, vontade não me falta, tá tudo certo comigo e ao meu redor. Então eu não vou deixar que uma simples questão de pouco horário pra gravar, uma simples questão de falta de cenário tão legal quando vê, não me permita, sabe, vir aqui e ter esse contato com vocês. E eu já digo contato com vocês porque, sério, às vezes eu paro pra pensar que a parte mais legal de fazer o que eu tô fazendo é justamente ter o contato com vocês, gente. Eu sei que pode parecer um pouco clichê falar isso, eu acho que muita gente fala isso. Mas, cara, tipo, o carinho que a gente recebe com pessoas que a gente nunca nem viu na vida, sabe? Todo esse carinho, toda essa troca de energia eu acho tão legal, tão boa, que alguns pequenos comentários negativos, assim, que eu já recebi, eu não consigo nem dar bola, sabe? Eu realmente ignoro e é isso, porque não faz diferença, sabe? Em meio a tanta coisa boa que eu tô recebendo, eu vejo vocês por mim, sabe? Inclusive, já tive comentário negativo que pessoas que eu realmente não conheço, não sei quem são, sabe? Nunca vi o rostinho, me defenderam, isso é genial, é impressionante. Bom, vou voltar a me maquiar aqui, que eu comecei a me empolgar com o que eu tava falando e acabei me demorando. Senão daqui a pouco minha amiga me mata, porque eu tô demorando demais. Seguindo. Então, apesar das dificuldades... Ai, desculpa os reflexos na minha cara, gente, mas é que tá meio tarde. Então as luzes refletem no espelho. A questão de dificuldade, sabe? Agora que eu tô bem da cabeça, digamos assim, eu não vou deixar com que isso atrapalhe meu crescimento, meu caminhar, sabe? Minha descoberta, assim, nesse mundo. Então, vocês podem esperar que às vezes vai ter uma irregularidade aqui em dias e coisa assim, mas que eu vou continuar aqui, vocês vão continuar vendo minha carinha. Inclusive, falando em ver minha carinha e falando daquela hora em ter um contato mais intimista, assim, com vocês, eu tava pensando muito em fazer um quadro no canal, meio que com um tema, assim, de rolê gastronômico, sabe? Rolê visitando os lugares na minha cidade, nas outras cidades, conforme eu for viajando também, além de vlogs, obviamente. Acho que isso também, pra quem é daqui da região, ou da região que eu for visitar, vai ter essa sugestão de lugar pra conhecer, sabe?
essas coisas. E não deixa de ser um conteúdo mais intimista, sabe? Um conteúdo em que eu compartilho rolês com vocês, momentos, assim, com vocês. Mas, assim, ainda está no mundo das ideias aqui. Eu vou amadurecer melhor essa ideia e, sabe, aprimorar pra que ela fique ainda de um jeito mais interessante, quem sabe. Enfim, aceito sugestões, tá? Ai, tá com muito reflexo. Aceito sugestões. Oi, Mione. Tem outra gatinha aqui hoje. Hoje não é a Narcisa, né? Aqui nos vídeos, quando é aqui na casa da mãe, não é a Narcisa nunca. Ela até me espera aqui na casa, mas ela não aparece mais. Gente, ficou muito melhor com a iluminação, né? Eu devia ter feito isso antes. Só que eu percebi que eu já tava me maquiando, olha, eu já fiz um pouco do meu olho, de outras coisas. Eu tava me maquiando, tava conversando e simplesmente tinha parado de gravar e eu não tinha visto. Então não sei o que eu vou fazer agora, eu não lembro onde eu parei no assunto. Mas a última coisa que eu estava falando com vocês e não foi gravado é o que eu vou retomar agora. Eu tava comentando, assim, que às vezes, com certeza, sabe, bate uma síndrome do impostor, porque já vai fazer uns 2 anos que eu tô aqui no YouTube. Em junho faz 2 anos. E às vezes a gente ouve, sabe? Eu ouço muito falar de pessoas que falam, que conseguiu um determinado destaque aqui com 1 ano. Às vezes pessoas que conseguiram em meses, sabe? Semanas até, eu já ouvi. E tu sabe como é que é a cabeça, né? Vocês devem vivenciar às vezes isso de síndrome do impostor. Da gente se cobrar, sabe? Da gente querer ter os mesmos resultados, as mesmas trajetórias. É ficar se comparando, sabe? Como eu falei, eu estou prestes a fazer 2 anos aqui no canal. Então, mesmo eu sabendo que eu tive meu momento mal, mesmo eu sabendo que eu me respeitei, a minha pausa, aquele meu momento, às vezes bate, sabe? Às vezes bate a insegurança, às vezes bate aquela sensação de achar que a gente não vai conseguir, sabe? Que a gente não... Que eu não vou conseguir. Bate, sabe? Bate, não vou negar pra vocês. Mas ultimamente eu tenho levado isso com mais leveza, sabe? Colocado realmente esforço e me cobrado um pouco menos. Não tenho me prendido tanto a números e... Enfim, coisas assim. Eu acho que é importante, sim, a gente ter nossas metas, ter nossos objetivos, até pra gente demandar nossos esforços para aquilo que a gente realmente quer, sabe? Para aquilo que é prioridade na nossa vida. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não ficar se comparando, sabe? De saber respeitar nosso tempo, nossa trajetória mesmo, nossa própria trajetória. Independente se ela vai demorar mais, se ela for diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. A gente saber comemorar até nossas pequenas vitórias, sabe? Toda pequena vitória é uma grande vitória, porque uma grande vitória se faz de pequenas vitórias. Enfim, é muito essa minha visão, sabe? Tem gente, por exemplo, que tem uma virada de chave, posta um vídeo, uma coisa, e aquilo viraliza, as pessoas se interessam muito, e aí a pessoa ganha uma visibilidade, ganha um prêmio, uma coisa por causa disso, sabe? Tem. Eu já digo prêmio porque eu não tô só me referindo agora à vida na internet, sabe? Eu tô referindo em outras questões da vida, assim, se tu tem outro tipo de carreira, sabe? Não é aqui na internet. Mas às vezes tu vê, assim, que as pessoas parece que vivem uma virada de chave, assim. A pessoa não tinha quase nada e aí ela teve uma oportunidade e aquilo ali foi a virada de chave da vida dela, sabe? Isso acontece muito. Aqui na internet mesmo acontece bastante. Só que é um tipo de coisa que eu tô começando a perceber que não é regra, sabe? Não precisa ser regra. Na tua vida tu pode construindo aos poucos e chegar ao topo dessa forma. Inclusive, eu já andava pensando sobre isso, sabe? Eu andava pensando sobre a constância e não sobre expectativas de grandes viradas, assim. E aí ontem, inclusive, eu me peguei assistindo um podcast, o Podpah, com a Bianca Andrade, com a Boca Rosa, como eu já falei aqui, sou fã, né? Então eu sempre assisto quando ela aparece em algum podcast. E nesse, ela deu um comentário que ela não tinha dado nos outros que eu tinha assistido. Ela falou que na vida dela, ela nunca teve uma virada de chave, sabe? Uma coisa que, por exemplo, de um dia ela era a Bianca ali, com poucos seguidores, com uma comunidade pequena, e aí da noite pro dia algo viralizou, por exemplo, e ela ganhou um baita destaque nisso. Que nunca teve isso, sabe? Que a carreira dela, e ela é gigante, né, gente? Que a carreira dela foi construída através de passos.
E eu me identifiquei nisso tanto, sabe? Foi um momento, assim, uma coisa que eu precisava ouvir. Além de eu estar olhando com mais carinho, sabe? Pra minha trajetória, foi muito interessante ver alguém que é um fenômeno, que é o caso que ela é, falando dessa forma, sabe? Isso é muito legal da gente ouvir de pessoas de cima, sabe? Pra gente nunca achar que é alguma coisa em específico que a gente vai fazer e aquilo que vai levar a gente no objetivo que a gente quer. Mas que também ter pequenos passos, saber ter essa consistência, sabe? E essa persistência nas coisas pode nos levar muito longe também. Claro que também demanda que teus passos sejam bons, né? Que as tuas decisões, enfim, realmente sejam relevantes para ti nesse sentido. Mas não deixa de ser um assunto muito, muito interessante. De ser uma observação dela, sabe? Muito interessante que eu fiquei... Eu amei ter ouvido, de fato, amei. Meio que desmistifica, sabe, essa nossa ideia, principalmente de quem tá aqui na internet, de que é alguma coisa em específico que a gente tem que fazer pra virada de chave acontecer, pra gente ser conhecido e... enfim. Pode não ser assim e tá tudo bem. Tá tudo certo. Outras pessoas já vivenciaram isso, outras pessoas gigantes. Agora acho que eu vou acelerar aqui as coisas, mostro pra vocês rapidinho e já concluo o vídeo, porque eu acho que eu já conversei demais, né? Vocês devem estar perdidos, tentando digerir ainda tudo que eu falei. Terminei então, gente, a maquiagem, né? Esse é o momento que eu lembro que eu tenho um bocão, porque no dia a dia eu realmente me esqueço que eu tenho um bocão, porque, como eu falei pra vocês aquela hora, o contorno da minha boca é mais clarinho, aí parece que ela é menor. Aí no momento que eu coloco uma maquiagem, ó, vocês podem ver, nem tá fugindo o contorno natural dela. Fica esse baita bocão, eu fico assim... Pelo amor de Deus, essa boca não é minha, mas é. Pra finalizar, eu vou colocar esse meu creme. Gente, pensa... Ai, não estoura a luz. Pensa num creme cheiroso. É o Deleite da Boticário. Faz tempo que eu dava pra comprar, assim, muito, muito tempo. Eu senti a primeira vez o cheiro dele e eu já fui apaixonada, assim, lá em 2019, mais ou menos. Que a minha amiga que morava comigo, eu morava com ela, na verdade, né, usava muito. Então, nossa, eu era apaixonada por esse cheiro, mas eu não comprava igual porque a gente convivia e não sei se ela ia se incomodar de eu estar comprando cremes, enfim, igual a ela. Então, não comprei na época, mas sempre lembrava dele e deixava pra depois. Sempre lembrava, depois que saí de lá e tal, deixava pra depois. Lembrava, deixava pra depois. Aí esses dias eu tava voltando do supermercado, e no supermercado tem um Boticário aqui. E aí não resisti, né, gente? Tive que comprar, porque esse creme é, assim, ó, um insulto de tão cheiroso. Não tem o que dizer. Não teve uma pessoa que eu acho que não tenha me abraçado, assim, quando eu coloquei ele, e não tenha elogiado esse cheiro, sabe? Ele é um cheiro até que projeta, sabe? Depois de um tempo, obviamente, ele fica mais na pele, mas logo que coloca ele projeta total. Então as pessoas que estão perto de ti sentem, as pessoas que te cumprimentam, então com certeza sentem, é, assim, maravilhoso. Que cheirinho bom, e é bem docinho. Depois disso eu vou colocar meu perfume, o Diva, da Eudora. Que perfume bem bom também, gente. Eu acho que não tem um ser humano que não vai gostar desses dois cheiros. Esse aqui talvez seja mais fácil não gostar, porque ele é bem docinho, é cheirinho, sei lá, de leite condensado, só que melhor, sabe? Um cheirinho, ai, não sei explicar. Muito bom. Mas como ele é mais doce, é mais provável que alguém não goste, apesar de que eu acho que é quase impossível. Mas esse aqui, gente, pensa num perfume bom que não tem quem reclame desse cheiro. Não é doce demais, não é cítrico demais. Ele não tem defeito, ele não projeta demais e deixa as pessoas enjoadas, não. Ele é na medida certa, sabe? Eu só queria que ele durasse um pouquinho mais na minha pele. Mas pensa num perfume bom. Até vou passar mais um pouco. E não precisa ter medo de exagerar, porque ele não incomoda, como eu falei. Uma vez até um Uber me perguntou qual o perfume que eu tava usando, de tanto que ele gostou desse aqui, pra comprar pra mulher dele, pra vocês terem noção. Ele gostou tanto do cheirinho. Agora, uma das últimas coisas que eu vou fazer vai ser colocar meus anéis. Comprei umas quantas bijus, esses... Ui, deixei cair. Deixei cair, mas voltando aqui, eu comprei vários bijus esses dias. Ui, e eu comprei um conjunto de anéis. Vou colocar todos agora e mostrar pra vocês. Ai. Pior que eu não tô lembrando qual a ordem deles, porque são... Dá pra perceber, né? São vários anéis, então...
o dedo fica cheio. Os dedos ficam cheios, a mão fica cheia. Acho que é assim. Peraí. Tá, acho que acertei. Eu não comprei esse conjunto pronto, tá? Eu montei ele, eu e minha irmã montamos. E aí, às vezes eu fico alternando os dedos, o que dá pra eu alternar, né? Às vezes eu não coloco todos juntos, mas eu queria um conjunto que todos combinassem, sabe? Todos ficassem bonitos entre si. Então, nessa mão vai ser assim, ó, com 2 anéis. Um que é tipo uma aliança e o outro que é dobradinho. E esse aqui de bolinha. Nessa mão vem esse, que eu não sei explicar como ele é. Esse aqui, que é um círculo, não sei explicar também. E esse aqui que tem uma pedrinha amarelinha, ó. Às vezes eu uso esse aqui no dedão, por exemplo, que eu acho bonito também, mas ele meio que cai do dedão. Então eu vou colocar ele aqui no meio. Hoje vai ser assim. Ai, tô achando coisa mais linda. Então agora eu já vou agradecer quem ficou até aqui no vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por ter conhecido um pouquinho de mim. Se tu gostou disso, tu gostou desse bate-papo que a gente teve. Se tu quer continuar essa conversa também, alguns dos assuntos que eu comentei, vocês podem comentar aqui nos comentários. Comentar nos comentários, é óbvio, né? Vocês podem comentar aqui embaixo. Ou lá no meu Instagram também, @Kinchan. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, também é importante eu saber, pra eu trazer mais e realmente me sentir mais próxima, assim, de vocês. Não esquece de deixar o like aqui, de se inscrever caso tu não seja inscrito, caso tu tenha caído de paraquedas aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.